Vamos então iniciar mais uma live sobre alta performance pessoal. E hoje eu quero abordar um tema chamado resiliência. Como ter mais resiliência? E eu quero abordar hoje o termo pressão, né? Qual é o seu comportamento mediante as pressões que vêm em cima de você? Então eu quero abordar 3 ferramentas, anota aí, 3 ferramentas, tá? Para o desenvolvimento da pressão, para você lidar com a pressão. O primeiro é o desafio real e o desafio imaginário. Então muitas vezes a gente fica criando na nossa cabeça várias situações que são alucinações até, que não existem, e a gente fica focando naquilo, perdendo energia, e aquilo vira um looping, né, que gera emoções negativas, e essas emoções negativas geram mais pensamentos negativos. Então o objetivo aqui é trazer a consciência para a energia que isso tudo despende, essa emocionalidade desnecessária ao ficar focado na imaginação negativa. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um treinamento de mindset, ou seja, você tem que substituir as suposições negativas que não existem, são alucinações, imaginação negativa, por criações. Você vai usar o cérebro para criar, eles ainda não existem, cenários positivos. E ao focar nesses cenários positivos, você vai se emocionalizar positivamente e você vai agir, você vai fazer as coisas acontecerem pelo fato de você imaginar isso. Você mudou o foco. Você estava focado no imaginário negativo e agora você está desenvolvendo aqui um desafio real. Você está substituindo a negatividade pela positividade, está se emocionalizando positivamente, está agindo em prol daquilo que você quer. Então, procure desenvolver até mais o que Sócrates difundiu muito: ouça mais, fale menos, faça mais, haja mais, até as coisas se concretizarem, né? Tem uma pesquisa americana, que até é óbvio, mas é importante a gente ressaltar, que as pessoas otimistas, elas realizam mais nas suas vidas, elas têm mais sucesso, porque elas focam no positivo e agem, né, de acordo com aquilo que elas querem. É claro que eu não estou aqui preconizando a ilusão, né, ou até mesmo você ser uma pessoa fora da realidade. Claro que existe a realidade, mas muitas vezes essa realidade e um grande percentual de pessoas fazem isso é exacerbar o problema, criando cenários inexistentes, né, focando no pior que pode acontecer. Não dá para você focar no pior que pode acontecer, porque isso é uma viagem, né? Uma viagem alucinada, às vezes é um hábito que você está condicionado a desenvolver isso. E o que eu sugiro, né? A substituição por um cenário mais confiante, tá? E que de fato precisa ser focado. Então assim, vamos para a fórmula do nosso treinamento de hoje, uma tarefinha, anota aí. Pega uma caneta, um papel, anota aí. A primeira coisa é perceber se você está no negativo, se você está imaginando um cenário negativo. Aí, Aldino, beleza? Então, quando você percebe, você tem consciência que você está focado no cenário negativo, você tem que parar. Opa, intercepta, intervém. Você já não está alimentando aquilo. Intervir já é legal. Agora eu tenho que fazer um outro passo, que é substituir aquele cenário negativo para um positivo, para um otimista, ok? E o objetivo mesmo é simples, é sair desse looping que é paralisante e que também gera procrastinação, tá? Então, assim, ó, você tem que ser até um pouco cruel com você mesmo, tá? Porque senão você vai ficar preso nessa negatividade. Cruel no sentido de você ficar alimentando a negatividade, é uma mudança de mindset, é uma mudança de chave. O primeiro passo é a consciência, o segundo passo é a intervenção e o terceiro passo é substituir por um ambiente positivo, tá? Eu sempre falo uma frase de um sábio que todo mundo já viu falar, tal, mas que encaixa perfeitamente aqui como uma luva. É como se nós tivéssemos 2 lobos na nossa cabeça, ou 2 cachorros, tá? Um é do mal e o outro é o do bem. O qual que você acha que vai vencer essa batalha? O lobo ou o cachorro do bem ou o lobo ou o cachorro do mal?
o cachorro ou o lobo que vai vencer na sua mente é aquele que você alimentar. Então pare de alimentar o lobo mal, pare de alimentar o cachorro ruim, né? E comece definitivamente a alimentar o lado bom, o cachorro bom, o lobo bom, que é o seu lado mais otimista. Isso vai gerar mais resiliência, Mike Freta? Vai, claro que vai, com absoluta certeza, tá? Então vamos para a segunda ferramenta. A primeira ferramenta foi essa parte imaginária de você ter um controle mental maior. A segunda ferramenta ela é bem técnica, tá? É um exercício de respiração. E é um exercício de respiração para você ter ideia que é usado nos fuzileiros navais de elite americana. E é um respiratório que eu ensino há 20 anos. Ele é um respiratório do acervo do yoga, uma filosofia milenar de 5.000 anos na Índia, que desenvolve o autocontrole, desenvolve a resiliência, desenvolve a gestão emocional e também desenvolve muito a inteligência emocional. Esse respiratório consiste em você inspirar em 5 segundos, enchendo os pulmões, primeira fase. Reter com ar em 5 segundos, com os pulmões cheios, segunda fase. Expirar pelas narinas em 5 segundos, não pela boca, pelas narinas, soltando ar em 5 segundos, terceira fase. E a quarta fase, mais difícil, quase ninguém está habituado, é você ficar sem ar, 5 segundinhos. Vai dar ali um apavoro, um receio, uma angústia, mas aguenta. Aí recomeça, inspira em 5, retém com ar em 5, expira em 5, retém sem ar em 5. Inspira em 5, retém com ar em 5, expira pelas narinas, sempre pelas narinas, tanto a inspiração quanto a expiração. 5 segundinhos, vai contando mentalmente, tem como você botar um metrônomo ou um reloginho de ponteiro que faça o barulhinho para você fazer a contagem e a retenção vazia, 5 segundos. Quanto tempo eu faço isso, Mike Freta? 5 minutos, tá? É o que os fuzileiros navais da elite americana fazem todos os dias como treinamento para ter mais resiliência. Para você ter uma ideia, eles precisam suportar banho de água fria, eles precisam aguentar às vezes tortura quando são capturados, cenários mais assim catastróficos com relação ao ambiente, né? Então eles precisam superar a dor, precisam trabalhar as emoções. Às vezes ele está numa mira para acertar um terrorista, está com uma vítima, então ele não pode se emocionalizar, ele não pode ter a falha de 1 milímetro, senão ele vai acessar o tiro na vítima e pode vir a ser um criminoso, né? Então ele precisa ter muito controle emocional, os fuzileiros nasais. Então uma das 6 estratégias, tá, que eles usam é esse respiratório chamado Chaturanga. Pesquisa aí na internet, Chaturanga, CH, Chaturanga, quer dizer 4, a respiração em 4 fases e cada uma delas tem os 4 times iguais, tá? Eu já vi falar de treinamentos de desenvolvimento pessoal de $10 mil que ensinam esse respiratório. É uma das ferramentas do processo de inteligência emocional desses cursos norte-americanos tão caros e que às vezes a pessoa paga uma fortuna para aprender isso. Eu estou dando aqui para você de cortesia, né, com todo o meu coração, para você desenvolver o quê? Resiliência. É importante a resiliência nesses momentos de crise, de pandemia, de, enfim, frustrações, decepções total. Então, quando a gente faz uma respiração mais acelerada, sabe, a gente tem de 30 a 50 RPM, tá? RPM, ritmos por minuto, rotações por minuto, né? Tem até uma banda, lembra o RPM? O Aldino deve lembrar do RPM. E aí o batimento cardíaco acelera, quando a respiração é mais acelerada, a pressão arterial aumenta muito, o CO2 vai lá para baixo e a eficiência do O2 também vai lá para baixo. A respiração normal, para você ter uma ideia, ela é de 10, Paulo Ricardo, isso aí, de 10 a 14 RPMs, a normal. E essa respiração que eu estou ensinando para você aqui, ritmada, 5, 5, 5, 5, ela tem de 1 a 6 RPM. Olha como o RPM abaixa. E quando eu tenho o RPM mais baixo, eu tenho o batimento cardíaco também mais baixo. Eu tenho a pressão arterial mais baixa. E eu tenho o aumento do HRV. O que é HRV? Alguém já ouviu falar sobre o HRV?
Anota aí, HRV é a variabilidade do ritmo cardíaco, ou seja, você tem mais resiliência com o HRV, tá? Então, essa aqui é só para ilustrar, né, a diferença entre uma respiração mais lenta e uma respiração mais acelerada. Quanto maior for o HRV, o que é o HRV? HRV é a variabilidade do ritmo respiratório. Quanto maior for o HRV, maior a predominância parasimpática. O que quer dizer isso? O equilíbrio entre o O2 e o CO2. Significa mais O2 nos músculos e respostas mais rápidas. Então aqui a gente está aumentando muito o equilíbrio do O2, o oxigênio, e o CO2, o gás carbônico, né? O ar que entra é mais absorvido e o ar que sai é saído com mais eficiência pelo seu corpo. E vamos para a última ferramenta, tá? A última ferramenta é você criar um modelo mental. Um modelo mental. Você sempre tem alguém com que você se inspira, alguém com que você admira, alguém que você olha assim, poxa, essa pessoa é sábia, ela tem uma sabedoria, ela resolve os problemas com uma sabedoria, né? E quando você está no ambiente de pressão, você tem um comportamento, às vezes, que você não gostaria de ter. E a ideia aqui é você fazer uma identificação com essa pessoa sábia, você pegar o comportamento dela e fazer essa pergunta: como que essa pessoa sábia, ela iria reagir, ela iria agir, ela iria se comportar mediante esse problema que eu tenho? E aí você pega lá os modelos mentais, pega lá os códigos mentais dessa pessoa e age exatamente daquela forma, tá? Eu procuro fazer isso no relax, né? Então eu induzo a pessoa dentro de um exercício chamado Yoga Nidra, que também é do yoga antigo, né? E ele tem uma aderência muito poderosa, porque nós vamos trabalhar lá no seu inconsciente. Você vai mergulhar no seu inconsciente, vai se libertar de todos as muralhas que te impedem de absorver uma informação pertinente, e aí eu planto essa sementinha lá no seu inconsciente para que isso seja desenvolvido como um hábito. Sempre que eu tiver num momento de pressão, eu vou pensar como aquela pessoa que eu admiro, como que ela reagiria a essa situação, e vou agir daquela forma. Então é como se você estivesse pegando emprestado o comportamento de alguém que você admira muito e executando aquele comportamento para desenvolver mais resiliência, tá? Lembra que a resiliência, ela tem que estar logada com o seu propósito. Se você não tem um propósito, uma causa pela qual você luta e pela qual vale a pena ser vivida, é difícil ter resiliência. Geralmente um propósito é algo de 10, 20, às vezes 30 anos, né? E se você não tem resiliência, você desiste na primeira crise, na primeira pandemia, na primeira adversidade, no primeiro conflito, no primeiro atrito que tem. Isso é normal, mas se você tem um propósito, você contorna as adversidades porque você tem algo para pensar lá no futuro. E é lá que você deve focar, no futuro. E quais as ações que eu tenho que fazer hoje para chegar lá no futuro? Às vezes é perrengue, às vezes é trabalhar duro, é sofrer, é contornar adversidades, mas isso é passageiro. Daqui a pouco passa e você vai estar afortunado, em abundância, ganhando dinheiro, ganhando clientes, pagando as suas contas, adquirindo coisas novas, fazendo investimentos, viajando e ajudando as pessoas que você tanto gosta, tá? Então é assim que você tem que pensar, tá ok? Eu vou encerrando então aqui a nossa aula de hoje, tá? Com uma frase do professor De Rose. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Gere contentamento, mesmo nas situações ruins. E supere toda a adversidade, porque isso faz parte da vida. Um grande abraço, bom final de semana. Compartilhe, esqueci de falar para você compartilhar. Tem um aviãozinho aqui, compartilha com pelo menos 3 pessoas que você acha que esse conhecimento, eu diria sabedoria, porque aqui tem exercícios práticos, né? Não é só conhecimento. Conhecimento tem de rodo aí na internet, mas eu não dou conhecimento, eu dou sabedoria e eu dou free, tá? Para você se desenvolver, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito
te desenvolver, te ver lá em cima, no topo, com muito sucesso, muita prosperidade e muita abundância. Um grande abraço para você e não esqueça de compartilhar. Compartilhar é multiplicar, não é dividir. O conhecimento, quando a gente divide, a gente não divide, a gente multiplica, porque nada perde aquele que compartilha o seu conhecimento. Na verdade, ele expande, ele aprende, ele torna-se um propagador daquele conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.